consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas te encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar
pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hossanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hossanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hossanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hossanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos juntos hoje dar uma olhadinha no livro de João 20, de 1 a 18. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre, ver, um pouco a situação ali de Maria Madalena. Quando convivemos com algumas pessoas, a gente se apega a elas, Por exemplo, nossa mãe, nosso marido, esposa, um filho, que a gente tem bastante intimidade, a gente quer viver o tempo todo perto dessa pessoa, porque ela faz bem pra gente, E é gostoso estar com essa pessoa. Quando ela não tá, ela faz falta. Quando por algum motivo ela sai da vida da gente, a gente sente que perdeu alguma coisa, Sente um vazio, ou fica na lembrança da gente, poxa, como aquela pessoa me fazia bem, Como era bom estar perto dela. E quando é um caso de uma perda, de uma morte, a gente fica triste, Porque perdeu aquela pessoa, porque ela foi importante na nossa vida, E assim a gente vai ver como é que Maria Madalena se sentiu também, quando ela perdeu Jesus. E os discípulos, alguns, como Maria Madalena, algumas mulheres também que seguiam Jesus, eles ficaram mais ou menos 3 anos e meio, ali naquela convivência com Jesus, andando com ele, vendo os milagres, seguindo, vendo como ele era bom, Que ele tinha amor, que ele era gracioso, era bondoso, misericordioso, um Deus cheio de justiça, Jesus era vida, era alegria, era luz, esperança. Então, eles conviveram com isso, viram muita coisa. Jesus parava nos povoados, pregava, eles comiam junto, fizeram muita coisa junto. E com isso, eles ficaram íntimos, E eles tinham esse grande privilégio, de estar com Jesus. E quanto maior era a convivência deles, mais apegado, mais dependência, eles ficavam de Jesus. E os discípulos, eles estavam tão apegados que nenhuma das passagens que eu procurei, mas eu não achei, Pedro e Tomé, em alguns dos episódios bíblicos, eles disseram que se fosse para Jesus morrer, eles falaram assim, vamos morrer com ele, Tamanha era o apego que eles tinham a Jesus, Se ele tiver que ir, eu vou também, A gente sempre fala isso, Às vezes eu falo aqui, nós vamos mudar, vamos embora para o sul, vou deixar vocês aqui. Onde você for, mãe, nós vamos também, Porque a gente quer estar junto da pessoa que amamos, Quer estar próxima dela, faz bem pra gente. O sentimento deles é que sem Jesus a vida não tinha mais graça, É assim que a gente sente. Quando a gente está perto de alguém que essa pessoa vai, parece que ficou faltando aquele lugar lá, Você está sempre lembrando da pessoa, porque tem um lugar marcado da pessoa, Então, essas pessoas, elas são importantes para nós. Mas vamos lá. Vamos ler o texto de João 20, de 1 a 18, que diz assim. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e João, aquele que Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e João foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. A faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí os outros discípulos que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizia que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando.
Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinham sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. E os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro. E aí respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai, e o Pai deles, e o meu Deus, e o Deus dele. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu ouvi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Então vamos orar. Glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, o privilégio de podermos aprender mais um pouquinho com o Senhor. Ó Deus, dá-nos o teu entendimento, sabedoria. Fala, Deus, tremendamente aos nossos corações. Continua falando, Deus, de maneira especial, Deus, em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então aqui o relato conta que lá no túmulo, né? Eles foram de manhãzinha, Maria tinha ido lá para embalsamar, para perfumar mais o corpo. Quando chegou lá, não tinha encontrado mais o corpo lá. E aí ela se espantou, né? Meu Deus, roubaram meu Senhor. Não estava mais lá no túmulo, né? E aí ela ficou impactada com aquilo, né? Maria Madalena era uma dessas mulheres, né? Que estava também seguindo Jesus. Ela é relatada lá em Lucas 8:2, né? Lá em Lucas 8:2. Vamos dar uma olhadinha aqui, que diz assim. Lucas. Marquei 8:2. Diz assim. E também algumas mulheres que haviam sido livradas dos espíritos maus e curadas de doenças. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios. Então, Maria Madalena, ela foi liberta por demônios, né? Ela era endemoniada, ou seja, no estudo que eu vi, falava que endemoniada, que ela tinha um ninho de demônios nela, né? Ela era possuída por demônio, ou seja, o demônio ia e vinha, tinha morada na vida dela. Imagina como era a vida dessa mulher, né? Como ela devia ser perturbada, né? Não sabemos como era direito, né? Mas ela recebeu de Jesus a cura, né? Jesus expulsou dela os demônios. Imagine como essa mulher deveria estar agradecida a Jesus, né? Quando nós estamos doentes, a gente é curado, né? Paramos de sofrer ou temos algum sofrimento, nós ficamos radiantes, né? Imagine ter ali, ó, perto de você Jesus, né? Você ser curada por ele. Essa mulher, ela não só foi curada fisicamente, né? Fisicamente, espiritualmente, né? Ela foi curada espiritualmente, o demônio saiu dela, né? Ou seja, ela não tinha mais uma vida de pecados, pois o demônio conduzia ela a fazer, acredito eu, que muitas coisas, né? Então, imagine a alegria dessa mulher de se ver limpa, né? De não ser dominada, a vida dela não ser mais dirigida, né? Por espíritos imundos que faziam ela fazer várias coisas, né? Então, a devoção que ela deveria ter por Jesus, né? O amor, o apego, porque a partir daquele momento ela começou a caminhar com Jesus, né? De repente, né? Acontece o quê? Acontece o que Jesus já vinha falando, né? Acontece a morte dele. Porque Jesus, lá em Mateus 16, 21,
16, 21, já vinha dizendo isso. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então, Jesus já dizia isso, né? Que isso iria acontecer com ele. Lá em Lucas 9, 22, fala da mesma coisa. Até os inimigos de Jesus sabia que isso ia acontecer, né? A gente for lá em Mateus 27, 63, diz isso. 27, 63. E disseram, governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizer ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última maneira seria pior do que a primeira. Então, até os inimigos de Jesus sabiam que isso ia acontecer, né? Então, Jesus já vinha falando com os discípulos: olha, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu tenho que passar por isso. Eu vou morrer. Estava sempre falando, sempre repetindo, né? Até os inimigos já sabiam disso. Mas, quando Maria, ela vê tudo isso acontecer, né? Ela fica em choque, né? Puxa, ele foi morto, um homem bom, né? Um homem que só fazia o bem. Agora está sendo maltratado, foi morto, né? E como que será que Maria Madalena estava digerindo tudo isso na cabeça dela, né? Como lidar com esse sentimento, né? Puxa, a pessoa estava aqui comigo agora, estava acompanhando essa pessoa, ficamos esse tempo todo, né? E agora eu estou vendo ele aqui. Ou seja, eu cheguei agora no túmulo, nem aqui ele está. Mas ela não entendeu. Roubaram o meu Senhor, né? Foi a palavra dela. Na cabeça dela, deveria ter sido ao contrário. Quando ela chegasse lá e visse o túmulo vazio, o que ela tinha que entender, né? Foi cumprido o que o Senhor tinha dito. Mas a palavra não tinha sido guardada no coração de Maria. O que eu quero chamar a atenção hoje para nós é justamente sobre isso, né? Guardar a palavra no coração. Os discípulos ouviram, mas não guardaram a palavra no coração. A ressurreição aqui, ela não fez nenhum efeito no coração de Maria. Muitos de nós não guardamos a palavra do Senhor no coração. E o Senhor, Ele é um Deus de promessa. Porque Ele fala assim, que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Ele vai cuidar da gente para sempre. E Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, né? E ela esqueceu lá atrás, né, que aquele corpo ali não significava mais. Que agora já não existia mais o corpo, porque ele disse que ia subir para o Pai. Mas ela não guardou isso, porque ela não tinha entendido isso. Não só ela, como os discípulos também, né? Mas a gente vê que o problema está bem fundo nisso. Que quem não tem a palavra guardada no coração não consegue ver os sinais do Senhor. Não consegue ver a plenitude do Senhor, porque não tem um relacionamento com o Senhor, né? Os sinais de Deus não significaram nada naquele momento para ela, porque a palavra não estava guardada. Então, ela interpretou de outra forma. Olha os milagres, né? Muitas vezes o milagre acontece, a gente não interpreta que é a mão de Deus agindo, porque a gente não tem a palavra no Senhor, porque Ele fala que cuida de nós, que Ele cura, que Ele liberta, né? Ele fala na palavra dEle, né? E nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Às vezes a gente fica pensando assim, tem aquele versículo, né? Guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. A gente só pensa nesse sentido.
Mas guardar a palavra do Senhor é para toda a vida, é para todos os momentos da vida da gente, né? E guardar a palavra do Senhor não é só no dia da tribulação. Ah, vou me lembrar daquele versículo, porque a palavra diz que se eu me lembrar daquele versículo, né, lá na tribulação vai me ajudar. É para hoje, é para agora. Guardar a palavra do Senhor no coração, né? Entender o que o Senhor está falando para nós, né? No versículos 3 e 4, mostra ali que Pedro e João olhou, vamos ver. Então Pedro e os discípulos foram até o túmulo, e os dois saíram correndo juntos para correr depressa, de que Pedro chegou primeiro. Quando eles olharam para o túmulo, a primeira coisa que eles olharam foi ver as vestes que estavam lá. Viram que Jesus não estava lá, e eles olharam para a veste, que fala bem assim, ó. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. A faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Interessante isso aqui, né? Aí depois eu, pesquisando aqui, eu vi que a tradição judaica diz que quando o lençol é separado do pano que é envolto da cabeça, é sinal que a pessoa vai voltar. Naquela hora, eu acredito que eles foram tocados, porque eles simplesmente olharam e voltaram para casa. Acredito que eles tenham falado alguma coisa para Maria Madalena, né? Não sei, é uma suposição, né? Mas deve ter falado assim, ou pensado, né? Olha o que Jesus falou para a gente. Talvez a ficha deles caiu ali naquela hora, talvez. Mas o versículo diz aqui, eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas. Eles ainda não tinham entendido como aquilo poderia acontecer. Mas, se for seguir a tradição judaica, eles viram que estava lá, o lençol, né? E o pano que estava na cabeça dobradinho, né? Que diz que Jesus vai voltar. Talvez isso caiu, né? Mas Maria não. Maria Madalena não entendeu. Tanto que ela ficou lá. Olha lá. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Olha lá, Maria ficou lá. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos. Olha só, ela ainda não entendeu. Aí Jesus vai e manda 2 anjos. Aí os outros não viram, mas só ela. Aí olhou os 2 anjos lá. Olhou para dentro, viu os 2 anjos vestidos de branco, sentados onde ele tinha sido posto onde tinha posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntaram, mulher, o que você está chorando? Ela respondeu, levaram embora meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Olha só. Ainda ela persistia nisso. Levaram. Aí Jesus, né, misericordioso como é, aí aparece. E ela pensa que é quem? Ah, um jardineiro. Ela só vai dar conta que é Jesus quando Jesus chama ela pelo nome. Então, irmãos, guardar a palavra no coração é viver essa palavra todos os dias. É ter ela junto de nós, entendendo que ela é transformadora, que ela muda a nossa vida, né? E Maria Madalena não tinha entendido isso ainda. Nós devemos viver na expectativa da palavra do Senhor. Será que eu estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Será que eu consigo guardar a palavra de Deus? Será que eu tenho entendido o que Deus tem falado para mim? Será que eu tenho sido transformado pela palavra do Senhor? E a minha intimidade com o Senhor? Perceba os sinais de Deus na tua vida. Dê ouvido à voz do Senhor. Fala com você e fala comigo também. Mas nós precisamos ter essa intimidade para ouvir o Senhor. Assim como eles relacionaram esse tempo todo com Jesus, lá eles tiveram Ele pertinho. Mas nós temos esse privilégio de estar com Ele. Nós temos o livre-arbítrio de buscá-lo quando a gente quiser. De buscar, de meditar a palavra dEle, de aprender com Ele todo dia. Pois a palavra dEle, ela é inspiradora todo o tempo para nós. Né? Mas será que nós temos guardado ela? Quantas coisas a gente tem passado nesse mundo, tem visto acontecer neste mundo, né? Mas será que a gente tem guardado o que já está escrito aqui? Entendido o que está escrito aqui? Então, irmãos, nós precisamos ler, meditar a palavra do Senhor para entender aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor quer falar para nós.
Então, eu quero deixar essa palavra aqui para nós hoje, para nós entendermos, a dar ouvidos à voz do Senhor. Pois o Senhor nos conhece, Ele nos chama pelo nome, Ele sabe quem é você. Ele chama pelo seu nome, Ele me chama pelo meu nome, né? Assim como Ele chamou Maria, Madalena, né? Puxa vida, ela foi lá, não entendeu? Ele mandou o anjo, depois Ele se fez presente. E ainda assim, é capaz dela não ter entendido, né? Porque no final, ela corre lá, aí ela fala, né? Ela fala para os outros, né? Jesus ainda disse assim para ela, não me segure. Ele ainda teve que falar, não me segure, pois ainda não subi para o meu pai. Olha só. Ainda ele teve que falar com ela. Eu ainda não subi, estou subindo para o pai. Vou encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu pai, o pai deles, o meu Deus, o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, eu vi o Senhor, e contou tudo para eles. Então, irmãos, não basta a gente saber que existe um Deus, mas nós temos que crer na palavra dele, porque ele é um Deus de promessa e ele cumpre a sua promessa, né? E ele é um Deus de renovo a cada dia. Ele é um Deus que diz pra gente que é pra gente confiar nele, que ele foi preparar morada, que ele é bondoso, que ele é misericordioso, que ele cuida de nós e que ele diz em suas promessas, né, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que nós não tenhamos dúvida disso, irmãos, que a gente creia na palavra dele, né? A palavra do Senhor, ela vive, ela é eficaz. E nós possamos, né, confiar na palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Entender que ele é um Deus que não está morto. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus vivo. E que nós temos que crer na palavra dele e nas promessas dele. Que ele nunca nos abandonará. E se ele diz que foi preparar lugar para nós, nós temos que crer em sua palavra, entregar nossa vida para ele e esperar com paciência. Porque ele nos chamou, ele nos escolheu. Amém, irmãos? Que o Senhor esteja conosco. Aliás, que nós estejamos com o Senhor, né? Porque ele está conosco todos os dias. Que nós nos deleitemos nele mesmo, né? Nos aproximamos, nos acheguemos a ele a cada dia, né? Ficamos íntimos dele. É isso que ele deseja de cada um de nós. Amém?